Olá, ouvinte, olá, espectador. Olá, Roseli, Marcelo Taranto. Olá. Prazer estar aqui com vocês. O assunto de hoje da gente é cinema e música, ou música e cinema. Marcelo Taranto é um diretor de cinema conhecido, cineasta, mas é também músico e professor de cinema. Dirigiu cena musical em alguns filmes importantes que a gente vai falar aqui e compôs a trilha dos seus 2 longa-metragens. Nós vamos começar a falar sobre música no cinema, porque o cinema começa com a música. O cinema precisou de um pianista no palco para fazer o seu início, o seu debut, no começo do século passado. Marcelo Taranto, fala para a gente aí de música e cinema. Como é que é esse começo? Como é que é essa relação da música com a cena em movimento? Como é que isso se desenvolve ao longo do século passado? Enfim, a gente tem muito para aprender com você. Eu acho que esse primeiro bom estar aqui, poder dividir esse momento, poder ter essa troca, né? Eu acho que a primeira coisa é saber que o cinema começa mudo, né? Ele não tem som, absolutamente nada, né? Então, Chaplin, enfim, tantos outros cineastas da época que não existia o som, né? Então, realmente, como você falou, às vezes era uma sala pequenininha com um piano do lado, né? Então, realmente, até a gente for voltar mais, o cinema começa com imagem documental, né? Com os irmãos Lumière, né? Aquela cena já bem conhecida do trem na estação, que as pessoas ficam apavoradas com que aquele trem iria passar por cima delas, né? Então, essa emoção que o cinema traz, mas tudo mudo, né? Não tinha som, né? Então, realmente, o som começa em 1929, né? Com o cantor de jazz, né? O grande lançamento em Nova York, onde surge realmente pela primeira vez a união mesmo da imagem com o som, né? Som óptico com imagem ótica, né? Então, não existia, era separado o som e o cara tocando piano, às vezes tinha uma orquestrinha e tal, mas realmente, a partir daí é que a música começa a ser pensada. Se eu fosse lembrar uma coisa que é, vamos dizer assim, bastante emblemática, é Fritz Lang com o Vampiro de Düsseldorf, né? Que usa pela primeira vez o leitmotiv, né, que seria conduzir o motivo, né, o Leit de conduzir alemão, né, que foi criado, vocês vão se espantar, por Richard Wagner, né? Richard Wagner é o grande criador do leitmotiv, ou seja, para as óperas dele, né, e depois Bizet com Carmen, enfim, e outros grandes, vamos dizer, compositores, né, que vão, de alguma maneira, utilizar essa técnica que é, basicamente, você criar um link ou com um personagem ou com uma situação onde aquela música vai se repetir. No caso do Vampiro de Düsseldorf, Fritz Lang usa simplesmente um assobio, né, com uma música clássica, onde o perigo estaria se aproximando da menina e tal, né? Então, aquilo já era musical, mas por assobio, já usando a ideia de leitmotiv no cinema, né? Depois, isso foi total. John Williams com Star Wars, Superman, enfim. Então, hoje isso é vamos dizer assim, quase que uma forma de você estabelecer uma recordação para o público. Isso vai acontecer porque a música está aparecendo de novo. Então, é muito interessante você ver essa questão que surge nas óperas, né? E que o cinema, de alguma forma, vai agregar como um elemento muito forte que até hoje é usado, né? Então, a partir do som, evidentemente que a questão do som direto trouxe uma falta de liberdade inicial para o cinema, porque a partir do momento que você coloca o som e a câmera fazia muito barulho, então pega os filmes de Hitchcock, né? Então usava aqueles blimps enormes para tirar o ruído da mecânica da câmera, que fazia um barulho tipo assim. Então você não conseguiria gravar diálogo, absolutamente nada em relação ao som, em relação à imagem. Então, surge aqueles canjirões enormes, aquelas câmeras enormes dentro daquelas caixas, aqueles microfones
meio semidirecional, ainda não existia tanto direcional. Então, o som veio para o cinema para atrapalhar um pouco, né? Porque é uma técnica que também atrapalha a sombra no ator. Então, todo esse tipo de coisa. Mas a música, de alguma forma, ela sempre teve uma certa liberdade, porque ela é sempre utilizada depois, né? Através de mixagem, você vai colocar a música. Então, ela não tem uma relação direta com o set. É claro que você pode ter um playback na hora do som, para o cantor, para um videoclipe, né, que se usa muito o playback para o cantor ter um feedback, né, no sentido de ter um playback, né, para ter um sentido de referência. Mas a música em si, ela faz parte da pós-produção e não da produção. Taranto, Né? deixa eu te perguntar uma coisa, porque a gente está falando de 3 coisas aí, eu não sei se todos os nossos espectadores vão acompanhar. Primeiro, tem a questão da trilha, né? A trilha sonora que narra junto com a imagem o que está acontecendo e até induz, né, o caminho quando é um filme de suspense. Você começou a falar, me lembrei claramente de Tubarão, né? Aquela cena, aquela música que aquele tam 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 que até hoje a gente ouve essa música. Isso é um ótimo motivo. Causa uma... E a outra coisa é a música que pontuava e que ajudava a narrar a história no cinema mudo, né? Começou com pianinho, e eu me lembro de algumas cenas de cinema mudo, com uma orquestra mesmo no fosso, né? Eu acho que tem um filme de Chaplin que trata disso. E a música está ali para ajudar a estrutura a se desenvolver, né? A história a se desenvolver. E uma terceira coisa são os musicais, né? Que é uma outra forma da música entrar na narrativa do cinema. Então, para a gente, assim, já que a gente vai falar dessas 3 coisas, e eu proponho que seja isso, vamos falar primeiro dessa questão da música como coadjuvante da narrativa da imagem, né? Do cinema lá atrás. Quer dizer, como é que isso começa? Tinha assim que quando aparece a fita ótica lá, o som ótico, não? No caso do pianista e da pequena orquestra, é interessante porque ela remete um pouco também à técnica atual, né? Quando você tem um maestro com uma orquestra enorme, você tem uma grande tela com um filme passando ali e você tem uma referência da imagem, né? Então, o músico ele tinha que perceber o time da cena para criar a dramaticidade da cena, né? Sem, de repente, às vezes entrava cartela, que vinha pequenos diálogos, pequenas falinhas para as pessoas terem uma pouca referência da narrativa. Então, tudo isso. Mas o músico ele já tinha que ter essa noção de time, de dramaticidade, né? Ele tinha, de alguma forma, ele sabia mais ou menos o que estava acontecendo ali na tela e musicando na hora, né? Então, realmente, já é vamos dizer assim, um indício. Quando entra o sincronismo, é isso que eu estou tentando dizer para vocês. A música passa a ser uma etapa de pós-produção e não mais direto, né? Como seria ali no ato da exibição, né? Nem seria na hora da filmagem, né? Mas na hora da exibição, né? Então, no caso das trilhas, né? Enfim, a gente pode falar dos musicais também e tudo, ou seja, a questão vai ser a pós-produção. No caso dos musicais, a gente já pode também descolar um pouquinho, aí realmente você vai ter realmente referências de playback, né? De música, né? Porque realmente o Fred Astaire vai precisar da música para ter a coreografia, o time da coreografia. Ele não pode dançar sem ter nenhum tipo de referência. Então, não pode, não é impossível, né? Então você tinha a referência e às vezes tudo aquilo seria trabalhado depois, retrabalhado em finalização. O trabalho da direção ficou mais complexo por conta disso? Dos musicais, é uma técnica. Você vê que vira e mexe se tenta fazer de novo musicais como La La Land, enfim, e eu sempre acho que falta, né? Porque eu acho que isso é uma opinião totalmente pessoal, né? Eu acho que os musicais tinham um momento histórico e no sentido de que aquilo tinha a ver com a realidade daquela época, que era o sonho, o príncipe encantado, o glamour, né? Então aquela sociedade, de uma forma, acho que até depois da crise, né, de 29,
ou seja, a necessidade de se criar o romantismo, de se criar um desejo de uma vida melhor e tudo. Então, aquelas pessoas viraram verdadeiros ícones. E é interessante porque, a partir desse momento do cinema, é que você começa a criar uma linguagem cinematográfica, como os planos, close-up, over the shoulder, né, que é a câmera sobre o ombro, né, os movimentos, tudo é criado por causa das grandes estrelas, né? Rita Hayworth, enfim, Cary Grant, todas essas pessoas, os atores passaram a ser os verdadeiros, vamos dizer, protagonistas da produção mesmo, né? Ao ponto de, por exemplo, Greta Garbo escolhia o fotógrafo. Ela dizia, é esse o fotógrafo que eu quero, porque ela mandava, entendeu? E também Marlene Dietrich, você falou, o fotógrafo dizia que o rosto dela tinha um brilho diferente, né? Quando a luz batia, parecia que ela refletia, né? Então, essas atrizes, eu acho muito engraçado que tem um produtor num filme chamado Visions of Light, que fala a história da fotografia cinematográfica, e o produtor falava assim, por favor, você bota a sombra onde você quiser, menos no rosto da minha atriz. Onde você quiser botar a sombra, você coloca. E hoje isso não cabe, né? Hoje, realmente, a luz é motivada, né? Vem de algum lugar. Então, enfim, é outro momento. E também um aspecto interessante para se falar desse momento do musical é que houve uma evolução tecnológica nesse momento. Por quê? Porque havia uma grande disputa entre os estúdios, né? Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, Warner, né, United, ou seja, todos queriam, de alguma forma, atrair o público e ter as suas estrelas. Então, as coisas, como você me perguntou, a direção ficava mais complicada. Então, as mecânicas, as gruas começaram a aparecer, os dollies, né? Ou seja, todas essas maquinárias começaram a ser inventadas para atender exatamente esses movimentos de câmera, essas situações todas já mais complexas, né? Que no começo do cinema era ainda muito rudimentar. Enfim, então, essa época foi muito importante para o desenvolvimento tecnológico do cinema. E eu acho que um pouco até mais do que o desenvolvimento tecnológico, né? Porque no cinema mudo, você tinha um perfil de ator que, obviamente, fica desempregado, né? Que era o ator mudo, o ator que não falava. Teve um filme recentemente sobre isso, né? Como era o nome desse filme? O que ganhou Agora, o Oscar. ganhou o Oscar outro dia, né? Agora, quando começam os musicais, e aí a gente pode até falar um pouco mais dos grandes musicais aí dos anos 30, 40, você começa a ter um outro tipo de ator, que era o ator cantor e o ator dançarino, né? Eu me lembro que nos anos 50, sem falar de Elvis Presley ainda, mas nos anos 50 você tem, era o ano de ouro, né? Frank Sinatra no cinema, Sammy Davis Jr., essa galera toda eram os grandes atores de Hollywood, né? Era o ator que cantava, era o ator que contava a história, mas mais importante do que ser ator era ser cantor, né? Eu acho que também tem que lembrar que, desde quando surgiu realmente a ideia de uma indústria, né, em Hollywood, né, que era Hollywoodland no início, ou seja, a ideia de que realmente o cinema americano ele se profissionalizou de uma forma absurda. E também não podemos esquecer dos musicais, né, da Broadway, ou seja, qualquer ator americano que viva lá, ou seja, hoje, ele tem que saber dançar, ele tem que saber cantar, né? Então, realmente é um profissionalismo de alto nível mesmo. Então, assim, alguém me perguntou, não sei, numa dessas situações que eu estou de live, de coisa, né, sobre ator mirim, né? Então, ou seja, o ator mirim americano, ele tem uma construção mesmo de ator mesmo, de personagem. Aqui é um pouco o filhinho do papai que quer ver ele na novela brilhar, entendeu? E é uma coisa meio, não é uma coisa orgânica mesmo, né? É claro que tem, evidentemente, lá também tem esse tipo de ator também, né? Muito narciso, né? Enfim, mas existe toda uma indústria que exige um profissionalismo para o cara cantar bem, dançar bem em situações diversas, né? Então, você vira e mexe e você vê esse filme que a Lady Gaga Nasce uma estrela.
nasce uma estrela, o cara canta bem, é um ator, você vê que ele canta. Então, ele está preparado, ele vai estudar, enfim. Então, assim, realmente é uma indústria, né? E está muito a influência dos musicais, né, dos atores que têm que ir para Broadway, que têm que cantar e tudo. Então, de alguma forma, isso também ajuda bastante, né? Então já tem um histórico que uma coisa influencia a outra, no meu ver, né? Eu acho que, assim, eu diria que o pós-guerra, né, acabado lá aquele conceito de filme épico, e Hollywood cai mesmo para essa coisa do musical, né, do musical do interior americano. Quando eles lançam, né, o Elvis, quando eles descobrem Las Vegas. Las Vegas protagonizou mais filme, eu acho, do que a própria Nova York, né? Nos anos 50, nos anos 60. Aí. E acho que essa retomada agora que você falou de La La Land, hoje a gente andou conversando aqui na prévia, eu me lembrava de Cabaré, né? E você citou o último musical dessa Bob Fosse era o diretor tanto de Cabaré como All That Jazz, né? All That Jazz. E tem grandes assim, contribuições do cinema para a música, que, como tem da música para o cinema, né? Como o próprio hino de Nova York. Né? A gente estava falando disso também. Quer dizer, New York, New York foi lançada para um filme, né? Foi lançada dentro de um filme do Scorsese. Seria importante lembrar de dois filmes anteriores, né? West Side Story e Noviça Rebelde, né? Realmente dois filmes com uma força musical muito grande. Mas a Noviça eu não me lembro de quando é. Eu acho que a Noviça é meados dos anos 60, não é? Década de 60, exatamente. É um momento que está acabando. Por isso que eu digo, nesse momento, por mais que você tenha o All That Jazz e tenha o Cabaré, eu acho que todos esses dois, tanto o All That Jazz como o Cabaré, a música estava inserida dentro da lógica da narrativa da história, diferente do Noviça Rebelde, do West Side Story. Então, eu acho que já há uma necessidade de ver que as pessoas já não estavam aceitando realidade ser cantada. Né? Mas nos anos, assim, no começo dos anos 80, você teve assim uns outros musicais que eu me lembro, e que eu acho que a Rose deve lembrar mais do que nós dois juntos, que foram os musicais, por exemplo, que lançaram o John Travolta. John Travolta, né? O Grease, Xanadu, com Embalo de Sábado à Noite. Embalo de Sábado à Noite. E, inclusive, relançando uma banda da nossa época, que era o Bee Gees. Né? É verdade. Mas tudo, vamos dizer assim, tudo uma tentativa sempre do cinema de resgatar esse momento da década de 30 e 40, que são coisas assim, não é mais uma tendência como base do cinema, né? Ou seja, são coisas esporádicas que de alguma forma vêm para reviver esse momento que no fundo sempre vai ter esse lado mais quase que pim-pim-pim, né? Como eu chamo, né? Uma coisa mais ligada quase como uma coisa meio infantil, né? Por exemplo, Xanadu, eu acho um filme, até brinco com meu irmão, que é um escritor, eu falo, ele adora Xanadu, ele fala, pô, esse é o teu lado triste da tua... Porque peraí, realmente... cara, eu também gosto. Calma aí. Até porque Olivia Newton-John é linda nesse filme. Bee Gees, então, fala assim, sério. Então, é complicado, né? Com o próprio La La Land, eu não me apego muito ao filme, não, enfim, nem em termos de direção, nem, enfim. Taranto, então, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar um pouco da tua obra, né? Você, como eu disse, tem alguns longas, né? Tem 2 longas com um intervalo de tempo aí razoável, de quase uma década, e tem vários filmes, desde o primeiro, que eu conheço também, que todos eles são assim amplamente apoiados na música, né? Seu primeiro filme, O Circo, que eu estou no crédito, diga-se de passagem, O Circo das Ilusões, que é em cima de um clássico, e o seu último trabalho, que também é em cima de música. Então, fala um pouquinho dessa relação do seu trabalho
com a música e depois fala de que conta para a gente como é criar essa música, né? Porque você fez essas trilhas, né? Você que compôs a música desse filme. Eu vou tentar falar rápido para não ficar uma coisa enfadonha. Assim, primeiro eu aprendi a tocar violão com meu pai com 12 anos, 11 para 12 anos, e ele sempre foi um músico totalmente por ouvido, né? Tocando violão, sempre o violão, né? Não tinha nenhuma relação com a questão de partitura, não era um músico nem nada. Então, de alguma forma, eu aprendi assim. Meu irmão Pedro também. E era muito engraçado, porque o meu irmão Pedro tinha uma habilidade, um ouvido incrível. Ele é músico, depois estudou piano mesmo, como músico mesmo, né? Mas ele é psicanalista e tal. Mas ele era fantástico, ele ia para as festas, tocava todas as músicas, Beatles, música brasileira, né? E eu me sentia péssimo, porque eu não gostava disso. No quarto, eu sempre fui muito assim introspectivo no sentido da música, né? Nunca de tocar. E ele era rápido. Pedro, toca essa música, não sei o quê. Peraí, deixa eu pegar aqui o tom. Pá, pá. Daqui a pouco já estava tocando. Eu nem me via fazendo isso. Eu ia pagar um mico total, né? Então, para guardar uma música dos Beatles, eu tinha que levar uma tarde inteira vendo um jeito de tocar isso e não pagar mico. Então, isso começou de uma certa forma meio instintivo, né, de eu ficar, mas nunca me tinha visto eu fazendo a música para os meus filmes, tanto é que o Circo das Ilusões é baseado na ópera do Leão Cavalo, Pagliatti, né, ou seja, o Sinal Vermelho foi o Fernando Moura que fez a trilha musical, né? Então, ou seja, o Ressurreição também, mas tinha uma coisa sempre que batia no meu ouvido, uma música que eu tinha criado, eu sempre compus muito, né? As músicas, e aí eu me lembro de um Spala da Sinfônica Brasileira, que eu conheci e se transformou meu amigo. Um dia eu toquei para ele e o cara falou assim: o que é isso, cara? Que música é essa? Aí eu falei: é uma música que eu criei. Ele falou: essa coisa é um clássico, cara, eu vou passar isso para uma partitura, que isso é maravilhoso. E eu fiquei assim meio impressionado naquele momento, assim. Ele levou em casa, ele tocou no piano, passou para uma partitura, mas aquilo ficou assim meio ali no canto. E essa música virou o tema inicial da Hora Marcada. O dono do estúdio chegava e falava assim para um violoncelista: sabe como é que esse cara cria essa música que vocês estão gravando aí? Uma harmonia em violão e melodia em voz. Ele cria tudo a partir da voz, a melodia. Os caras não acreditavam. Eles falavam: como é que você consegue fazer esse tipo de construção musical através de melodia? Então, uma coisa realmente é simplesmente uma coisa de você ter a harmonia e buscar a melodia a partir de todo um trabalho de dissonância que eu desenvolvi muito, né? De dissonância, e de alguma forma a gente está falando de cinema, né? E para que você construa esse universo musical, de alguma forma você tem que ter a questão cinemática dentro de você, ou seja, a emoção, a atmosfera, o sentimento, a emoção, porque a partir daí é que você, de alguma forma, a música vai tocar. Não é uma coisa simplesmente, né, mecânica, nem tem que estabelecer o sentimento, né? Porque no próprio esgoto que você viu, Rose, aquilo ali é quase que uma redução de uma música, porque eu sentia que no final era um canto de dor. E era só o final da música. Eu posso tentar aqui, mas o tom tá fugindo um pouco, mas eu fazia voz de mulher. Quando eu tocava isso no violão, eu levava o tom que nem é o meu, para realmente perceber a dor
da perda de uma pessoa. Então, eu senti naquele momento, o Jason pode botar o momento final, onde a Soraya Ravene, essa grande cantora brasileira, ela é demais. né? Ou seja, se você for ver, é um momento totalmente íntimo, às vezes até eu me comovia tocando isso, porque eu via que era uma parte de dor mesmo. E eu falei, eu vou tirar essa parte da música para usar no final do curta, porque eu vejo que isso vai repercutir. Então, de alguma forma, é um processo muito intuitivo, mas eu não posso dizer, há um lado muito sofisticado também, depois de tantos anos vivenciando esse lado intimista da minha composição musical. Marcelo, a música te levou para o cinema, porque a música entrou antes na sua vida, obviamente, mas ela te levou ao cinema, ou foram coisas separadas, ou interesses diferentes que se juntaram? É interessante, porque, evidentemente, na minha adolescência era quase uma coisa meio... Eu gostava de música clássica e, ao mesmo tempo, de rock pesado. Então, era Wagner de um lado, Led Zeppelin de outro, Deep Purple, enfim. Então, de alguma maneira, por que eu sempre gostei do rock pesado, né? Porque, no fundo, também era uma ambição clássica, né? Você pega clássicos do Led Zeppelin, né? Ou seja, sempre tentando construir conteúdo mais profundo em termos dentro das músicas, né? Então a música de alguma forma sempre existiu na minha juventude, mas parece engraçado, mas eu queria ser piloto de corrida de automóvel, corria de kart e aquela câmerazinha, aquela lá, que é aquela primeira de baixo, eu tinha pedido para minha mãe, para o meu irmão, que era diplomata, para trazer um novo capacete para mim, e a minha mãe, por trás, pelos bastidores, falou para ele trazer qualquer coisa, menos um novo capacete. E ele me trouxe aquela câmera. Eu fiquei meio decepcionado no momento, mas achei aquele brinquedinho bom, comecei a brincar com aquilo e comecei a gostar e percebi que, no fundo, o automobilismo já tinha um elemento narrativo, né? Eu já tinha uma questão do drama, de pilotar, a coisa da emoção. Então, eu comecei a quase que perceber que, no fundo, eu queria um outro mergulho, que não era o mergulho da velocidade, que eu nem seria um grande piloto, nem um bom piloto, porque eu era muito emotivo, entende? Sempre fui muito emotivo, canceriano. Então, você, para ser um piloto, você tem que ter um lado muito gelado. Enigmático. A emoção tem que ser controlada, né? Claro que tem emoção, evidente, é só a gente olhar o Ayrton Senna, é um belíssimo exemplo disso, né? Um cara que era emotivo, mas ele tinha uma obstinação pela competição e pela vitória que transpassava esse lado dele religioso, né? Então, eu acho que para ser um grande piloto, você tem que ter esse controle. Eu acho que, de alguma forma, eu vacilaria nesse sentido, porque eu acho que a emoção ia sobrepor realmente a técnica, né? Mas, de alguma forma, eu percebi que eu estava mais preocupado com as questões da vida, da questão da existência, né? E tanto é que o Circo das Ilusões, para mim, por mais que seja um filme hoje ainda, vamos dizer, naive, entre aspas, apesar de ter sido aplaudidíssimo no Festival de San Sebastián, né? Foi uma emoção para mim, aquele público enorme dentro de um teatro, igual o Teatro Municipal, virando para mim, me aplaudindo, eu com um garoto de 20 e pouquinhos anos, aquilo tudo de alguma forma mexeu comigo, até me iludiu um pouco, porque eu achei que dali para cima eu ia me transformar num grande cineasta e a vida mostrou que não é bem assim, mas foi um momento de emoção e realmente eu vi que realmente, o que eu estava realmente buscando era entender a existência do ser humano, a relação com a morte, e a música, para mim, a gente pegar aí a hora marcada, foi realmente uma experiência diferenciada, porque eu como, de alguma maneira, uma trilha musical profissional, ela é gravada, né? Então, a parte de jazz foram feitas, para você ter uma noção, o violoncelo fica dentro de um estúdio, o baterista fica dentro de outro, o cara com trompete fica no outro, a separação na mesa, né? Todo um controle. Quando foi a orquestra, você já tinha todo um trabalho muito específico dos microfones, né? Em relação aos instrumentos, a separação para não vazar um em relação ao outro. Tinha um supervisor musical
tinha um orquestrador, tinha um maestro, né? Tinha um estúdio específico em área de gravação musical. Então, de alguma forma, tinha todo um aparato, um pacote que era totalmente diferente das outras relações que eu tive com a música, que eram as coisas mais intimistas, como do Ponto Final, como do Esgoto a Céu Aberto, que foi Fernando Aranha. Mas todos sempre músicos, né? Fernando Aranha, o Esgoto a Céu Aberto, foi um guitarrista maravilhoso, tocou com esse conjunto de rock, que agora também não está me vindo o nome, enfim. Então, sempre um músico por trás, dando esse suporte desse lado que eu não tenho, que é esse lado da orquestração, apesar... É por isso que eu falo assim, pode parecer uma coisa que é muito naive, né? Como os pintores naivos, mas não, mas há uma grande sofisticação, porque eu tenho muito como orquestrador dentro de mim. Né? Então, o que é ser um orquestrador dentro? Você sabe exatamente os naipes que você quer, você sabe que aquilo ali são cordas, você sabe que aquilo ali são metais. Né? Então, por mais que eu cante, que eu faça isso através da voz, eu já percebo quando eu vejo que é um naipe de violinos ou de violas. Né? Então, eu já tenho dentro de mim uma percepção orquestral. E isso fica muito fácil na minha interlocução com os músicos. Né? Eles percebem claramente. Você falou do Tommaso, né? Que você conheceu, a gente tinha uma conversa, eu tocava para eles, eu falava, eu sinto que aqui tem isso aqui, nesse momento tem essa questão. Então, e eu acho legal como eles respeitam, né? Por exemplo, Paulo Baiano, que fez a parte pré-musical, que isso é uma outra coisa também importante de diferencial, né? Porque muitos dos músicos fazem as músicas baseadas no filme, né? Eles vão fazer a música em relação àquilo que eles estão vendo, né? Eles vão receber aquele copião com aquelas coisas, eles vão trabalhar a música. No caso, eu já faço as músicas, eu já sei que elas vão ter um cunho musical, cinematográfico. Então, eu já percebo que aquela música pode estabelecer uma certa relação com uma cena ou outra. Né? Então, de alguma maneira, elas vão se encaixar depois, como eu dei o exemplo do Esgoto a Céu Aberto, o Jason vai poder colocar, de repente, o momento final do canto, eu percebia que aquela parte que é uma redução de uma música minha, eu sabia que aquilo ali ia criar uma certa emoção, como quase que uma ressurreição daquele personagem, né? Quase que, se alguém pensar numa coisa mais religiosa, até um canto quase que religioso, né? No sentido de estabelecer alguma ressurreição para aquele personagem tão destruído. Essa forma de lidar, né, voltando à sua pergunta, né, o que vem primeiro, a música, eu acho que ela teve uma participação muito importante para eu perceber que eu não era um piloto de automóvel, mas sim um possível cineasta. Né? Então, claro que a ideia de ter uma câmera, estabelecer a linguagem, me trouxe o início, né? Mas certamente a música foi um elemento muito importante para conectar essa questão do conteúdo, né? Da questão porque eu até conversei com o Jason recentemente, eu me acho um mau contador de história, entendeu? Eu não me acho um bom contador de história. Eu acho que o que acontece é que a ideia do conteúdo dos meus filmes para mim é tão importante
que as histórias falam, tá legal, eu já sei que você quer contar isso, então eu vou contar a história por mim, entendeu? Então, ela se conta por si, entendeu? Porque eu me lembro da minha mãe contando alguma história, eu falava, pô, mãe, pô, mais rápido. Aí ela falava, segue a trilha que a gente vai encontrar a onça. Mas aquilo me deixava meio assim, pô, mais objetivo, eu quero saber logo. Então, o bom contador de história é aquele cara que ele não está preocupado com o tempo, ele vai contar a história, ele vai trazer o público, né? Por isso que o Jason lidou tanto com contadores de história, né, Jason? Né? São pessoas especiais, elas são boas contadoras de história. Eu escolho, eu vou fingir que eu sei, né? Porque eu estou contando um filme, estou contando uma história. Mas, em geral, eu fragmento a história, eu gosto de história fragmentada, enfim. Então, eu acabo me traindo, mas eu me acho um péssimo contador. Agora, vocês não contem isso para ninguém. Porque... Não, Pois é, você falou que você foi muito aplaudido no circo, né? E aí você falou que ali ficou muito animado, mas que você me chamou a atenção, você falando assim, eu achei que eu ia ser um grande cineasta, mas a vida mostrou que não era bem assim. Por quê? Porque é engraçado, porque naquele época, em 1980, quando eu fui para San Sebastián em setembro de 1980, mas em março de 1980 eu rodei o Sinal Vermelho com atores super conhecidos na época, Ângela Leal, Perfeito Fortuna, Nelson Xavier, Nildo Parente. Era um elenco que eles mesmos se perguntavam o que esse garoto está fazendo, botando a gente às 5 horas da manhã dentro de um carro para fazer um plano geral. Eu já nem tinha noção disso, eu ficava com tanto medo, falava, não vamos botar figurante lá dentro, não, vou botar os atores lá dentro daquele plano. Era um plano geral, os caras 5h30 da manhã numa locação, assim. Então, assim, uma produção de Sinal Vermelho é uma produção muito rica, entre aspas, com curta-metragem, né, com atores, carro, bombeiro, efeito chuva, era uma coisa assim. Aí eu falei, bem, pô, faço um filme desse. Sou convidado para um festival internacional, que o San Sebastián não é um festival de primeira, mas respeitadíssimo como festival de segunda. Enfim, eu falei, agora, daqui para diante, Decolei. obra. E demorei anos para fazer meu primeiro longa, não posso considerar que seja um primeiro longa, porque eu já tinha uma experiência muito grande de direção, de comercial, de documentários, então é muito injusto dizer que, com os diretores estreantes, que aquilo ali era um longa de estreia, porque eu já tinha muita experiência com produção e direção. É óbvio que era um longa-metragem, mas em nenhum momento engraçado. Olha que eu tenho medo de muita coisa, de entrar em avião, doença, mas isso eu posso falar na boa, eu não tenho medo de set. Porque você acha que você é muito fera? Não, é porque eu acho que sempre rola uma solução. Se você tem ali uma mecânica, sempre vai rolar uma solução, nem que você faça um plano e contraplano. Você se salva com um plano e contraplano. Não precisa criar muita coisa. Desculpe, talvez eu estou fugindo muito da... Não, tá maravilha. ótimo. É isso Eu aí. ia brincar com você com aquela questão de contar a história, mas queria pegar um gancho aí desse negócio de entrar no set e abordar um terceiro tema nosso, da nossa entrevista, que é o seguinte. Você foi diretor da cena musical de um filme importante com o Roberto Faisal, que é a história do Noel Rosa, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é dirigir uma cena musical, né? Dirigir atores, músicos em cena. Fala um pouquinho disso para a gente. Depois eu vou contar a historinha que você fugiu de ser meu copiloto num rally, por isso que você... Mas essa história vai ficar para o final. Conta aí para a gente como é que é. Ainda fiquei frustrado, participei de um rally que o cara me botou para ser o navegador. Navegador. Eu saio do metrô, sempre saio no buraco errado, saio do buraco errado, estou achando que estou saindo na Santa Luzia, saio no Municipal. Pô, a gente deve ter chegado lá em último, cara. Péssimo navegador, mando para a direita, era para a esquerda. Enfim, não foi uma boa equipe, não, né? Mas a questão de dirigir um musical, né, assim, foi interessante, porque era o Zé Renato, né, do Boca Livre, né, e, de alguma forma, era um documentário sobre Noel, e, de alguma maneira, eles queriam intermear o documentário com músicas do Noel, né?
E para mim foi muito legal a experiência, porque era um estúdio relativamente grande, com 5 músicos, uma cantora e o Zé Renato no violão. E aí eu percebi como fosse você filmar uma orquestra, né? Você tem que perceber que instrumentos são aqueles e, de alguma maneira, pensar a câmera focada em cada elemento daqueles músicos e da cantora e do Zé Renato, que era, vamos dizer assim, a grande ícone ali, realmente o grande músico ali, né? Então, eu coloquei 5 câmeras, uma grua, para sempre estabelecer a aproximação, mas também trazer a ideia do plano geral, e as 4 câmeras muito voltadas, uma para a cantora, para um close para a cantora, às vezes para um close do Zé Renato, e as outras 2 muito com os músicos na parte de trás do estúdio, né? Então, de uma certa forma, a lógica, claro que essas câmeras, de alguma forma, elas ficavam mais flexíveis, apesar que uma no chão era mais fixa em relação ao Zé Renato e a cantora, mas, de alguma maneira, não é nada assim muito complicado. A questão do som era muito importante, porque você tem microfones como esse, que de alguma forma vai ser para o canto, ou também para uma coisa mais geral de um instrumento, mas às vezes você precisa de um direcional mais voltado para um lado específico do instrumento, né? Então, muito sem fio, e muito som puxado direto para a mesa, como o violão do Zé Renato. Então, também muita coisa vem para a própria mesa de mixagem, né, onde tem o mixador ali. Um trabalho bastante complexo, que era, para mim, o mais sério do que a própria questão da câmera, né? Porque a iluminação foi... O Antônio Luiz Mendes, o fotógrafo, a gente estabeleceu uma coisa muito quase como um teatro, uma luz muito aberta, então não existia muita sombra, não tinha muito problema de vazar nada assim em termos de luz, de questão de luz de sombra, etc. Então, assim, na parte... Agora, evidentemente que tudo isso foi editado, né? Porque se fosse ao vivo, talvez tivesse que ter uma lógica mais trabalhada em termos de ensaio para perceber o momento certo para um corte de uma câmera para outra, se tivesse ligado a uma mesa de corte. Não era o caso, era tudo em termos de claquete, né? Tudo claquetado para, de alguma forma, depois se estabelecer o sync, e agora tudo gravado ao vivo. Então, o som não foi depois colocado. Aquilo foi tudo colocado, e eu fico muito feliz. Eu vejo o documentário e fico muito feliz da minha parte, da questão musical. E tem um detalhe importante de case, que eu acho que isso traz um elemento bacana, Jason, para a gente discutir gravação com músico, é que aquilo era para ser uma filmagem num dia só. E aí entra realmente o meu time de direção, né? E num determinado momento, começou cedo, quando chegou lá para 11 da noite, eu cheguei para o Roberto, que era o produtor, diretor-geral, produtor, e falei, cara, eu pararia aqui. Porra, Taranto, não, vamos continuar, a gente fecha isso. Aí entra a questão de custo, né? Produtor com diretor, né? O Roberto ali mais na posição de produtor do que de diretor. Eu falei, bicho, na boa, eu aguento até o dia seguinte. Pô, eu já fiz 56 horas sem fechar o olho, meu amigo. Então, eu aguento. Agora, esses músicos vão estar acabados. Eles vão estar muito mal. A dinâmica desses músicos vai derreter. Eles não vão ter a performance que você está tendo agora. E o Roberto teve a lucidez de encerrar e fazer um outro dia. Então, assim, é a ideia exatamente do time, da percepção, que não só o músico, mas também um ator, ele tem um limite. Eu posso contar a questão da emoção, né? Eu sempre lembro da Esther Góes, quando eu fiz o Ressurreição, também tinha um lado musical, que ela dizia, olha, o ator ele vai numa curva, chegou um ponto lá, tem uma hora que não tem emoção. Como tudo na vida, né?
A pessoa tem que ter aquele time. Então, eu acho que tem esse lado também, né? Assim, de você perceber que tem um limite, né? E o músico tem um limite. O cara não pode ficar ali 50.000 horas tendo uma performance perfeita. Então, foi uma experiência bastante interessante e foi talvez a primeira e única vez que eu trabalhei assim com uma questão mais assim ampla de usar muitas câmeras. E, evidentemente, tem atenção, tem tudo sempre um set de filmagem, né? Eu gosto do produtor, do Ingmar Bergman, diz que produção é gostar de resolver problemas, né? Sempre a produção vai estar resolvendo problemas. E o diretor, de alguma forma, ele tem que ter essa percepção, essa clareza, o que é possível, o que não é possível, o que está além do pedido dele, o que vale a pena insistir, né? Então, de alguma maneira, essa experiência. E, basicamente, é isso, assim. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta. O fato de você ser músico, você acha que isso é um diferencial, é um grande ganho na hora de montar a narrativa musical de um filme, de propor a trilha? Você falou que você já começa a desenvolver a harmonia ali cantando. Você acha que isso faz diferença para criar esse ambiente, né, musical? Assim, eu sou muito crítico, Rose, muito crítico quando eu vejo um filme, quando eu vejo uma série, né? Eu sempre falo, eu tenho um termo que eu chamo de incongruência narrativa, ou de falta de senso, cena forçada, né? Então, de alguma forma, eu acho que a música ela tem que estar inserida dentro de um contexto. Ela não pode ser ilustrativa. Se ela passa a ser ilustrativa, é como uma câmera ser ilustrativa. Por que uma câmera está se movimentando? Não existe uma razão dessa câmera estar se movimentando. Então, eu me lembro uma passagem do Ingmar Bergman em Persona, em que ele deixa a câmera fixa com a Bibi Andersson e a Liv Ullmann, e depois perguntaram a ele, mas por que você não moveu a câmera e se aproximou? Você falou que a Liv Ullmann estava com a emoção toda nos lábios, você não deu um close, você não fez... Ele falou, eu não queria a opinião da câmera. Eu não queria que a câmera opinasse. Então, isso é um gênio do cinema, entendeu? Então, assim, essa percepção de que tudo tem que estar dentro de um contexto, tudo tem que estar dentro de um conteúdo. E a música, quando ela vai além, ela corre o risco de ela não estar servindo a uma proposta narrativa. Ela vai estar sobrepondo essa proposta narrativa. E aí ela vai ser ilustrativa. Para mim, ela não vai trazer nada, ela vai ficar, depois de você assistir esse filme, você vai achar chato essa música aí, né? Então, um exemplo maravilhoso, assim, eu gostaria de falar de filmes que usaram músicas, assim, por exemplo, o Iluminado de Stanley Kubrick, do compositor húngaro, que agora não está me vendo o nome, Jasson depois pode buscar o nome. É maravilhoso a inserção daquela composição musical dentro daquele filme que, para mim, é um ícone, é o start, né, do filme de terror. Né? Você pega a Morte de Veneza com o uso da Sinfonia de Mahler, a Quinta de Mahler, ou seja, como a utilização daquela com o leitmotiv, né? Assim, toda a trajetória daquele homem em função das questões dele, que era um músico, um maestro, que era muito maltratado, que foi jogado no chão, né? E naquele final de vida, vendo a figura daquele garoto como um Adonis, como a busca da perfeição, a busca da beleza. Claro que tem um lado, vamos dizer, homossexual dentro da própria narrativa, que é muito bonita, muito bela até, mas, assim, toda a ideia do desejo do artista de alcançar a beleza plena, né? A total beleza, né? Então, como ele utiliza a Sinfonia de Mahler, né? Em cima do Thomas Mann, né? Do autor, enfim,
como de alguma maneira a música ela serve para aquela busca de beleza e melancólica, decadente, dramática, com Veneza, né? Outro é maravilhoso, recente, que para mim eu considero talvez um dos maiores filmes que eu já vi nos últimos tempos, é Melancolia, do Lars von Trier, com o prelúdio de Tristan e Isolde, de Wagner, né? Como ele utiliza toda essa dinâmica dessa música, como a gente viu que Wagner foi o grande introdutor do leitmotiv nas óperas, assim como, de alguma maneira, ele se serve daquela beleza, daquela música para atender a personagens que estão diante da morte iminente, né? Então, isso é de uma profundidade, de uma beleza, e aí a música ela está servindo a algo muito maior, né? Então, nesse sentido, voltando à sua pergunta, é claro que, tendo a música dentro de mim, de repente eu tenho esse senso mais crítico. Pode ser até que, às vezes, porque tem sempre o lado narcísico da gente, né? Todo artista tem muito lado narcísico, que você, de alguma forma, tem que estar sempre controlando. Eu gosto muito do Darín, que ele fala que ele tem que botar o pé no pescoço do ego dele para não deixar subir de jeito nenhum. Porque é uma tendência, você acaba se exibindo, achando que, de repente, você pode cair numa armadilha de uma fotografia ser maior do que um filme, de um figurino ser maior do que um filme, de uma música ser maior do que um filme, quando aquilo tudo está a serviço de uma narrativa, de uma proposta narrativa. Então, assim, de alguma forma, a música dentro de mim e também traz a questão da emoção, né? Que a música é importante para a questão da emoção. Se você tirar a música de filme, meu amigo, vai ficar uma coisa muito chata. Apesar que tem filmes que não usam música nenhuma, e eles têm uma proposta de não usar música, e aí faz sentido, né? Mas a música, ele mexe com a nossa emoção, né? Ele traz essa questão da atmosfera. Então, tudo isso... Aliás, você falou, agora me lembrei que o cinema bebeu no circo, né? Você falou do seu filme O Circo das Ilusões. O cinema nasce copiando o circo, que toda cena, todo o espetáculo é narrado com música, né? A pessoa está lá na plateia assistindo, o cara está domando o leão e aí está lá a orquestrinha, a banda do circo, né? A Furiosa, narrando junto. Os saltimbancos, né? Saltimbanco, essa coisa é muito antiga, né? Da cena musicada. Então, de alguma forma, tudo vem de muito tempo, né? E, de alguma forma, o cinema... E eu também acho assim, que hoje a substituição da música clássica está muito nas trilhas dos filmes. Você pega um Hans Zimmer, para mim, vamos dizer, um Mozart da modernidade, entendeu? Assim, mas não esquece os antigos, né? Ennio Morricone, vamos lá. Não, esses caras eu coloco junto. Eu incluo eles. John Williams, Ennio Morricone, enfim, todos esses caras, para mim, são os grandes autores clássicos da modernidade. Não tenho a menor dúvida disso. Entendeu? E eu me inspiro nesses caras. Que são Chaplin, né? Que Chaplin, era um grande... esse é legal, talvez, para a gente falar, né? Chaplin, Clint Eastwood, são diretores que também, de alguma forma, fazem suas trilhas musicais, são músicos, então aí tem as coisas, meio colocando, de alguma forma, você passa a ter essa relação mais próxima da música com a imagem, né? Com a narrativa, né? Clint Eastwood é um grande diretor, eu acho ele 1000 vezes, não dá nem para comprar ele como ator, enfim, com ele como diretor. Claro que ele, nos filmes dele, dirigindo, ele está muito bem, mas, de alguma forma, é um grande compositor de música. Chaplin, você falou, meu Deus do céu, da ribalta, enfim, é fantástico. Enfim, são grandes... Chaplin, para mim, é gênio. Para mim, você acha que tem alguma geração nova surgindo aí nessa linha? Ligado à questão a gente pode esquecer o Tarantino,
você falou, usando músicas, recolocando músicas famosas. Por exemplo, você pegar Moulin Rouge, trazendo uma versão moderna, né? Enfim, mas assim, a tentativa do La La Land eu não acho nada boa nesse sentido, né? De você, mas eu acho que a utilização da música no cinema moderno hoje está muito sofisticado, eu acho, muita sofisticação em todo sentido, né? Assim, da técnica, da forma de como você hoje mixa um filme, né? Como você grava as trilhas, como você tem. Hoje eu falei da minha experiência com a Hora Marcada, é um fusquinha em relação. Olha que era uma coisa bacanérrima, mas é um fusquinha perto de Ferrari. Uma gravação de uma trilha musical de um filme master, de um filme grande, major, pô, é humilhante, é um estúdio imenso, com uma orquestra imensa, com uma tela imensa, entendeu? Uma engenharia de som absurda por trás, chega a ser humilhante, entendeu? Então, realmente, hoje, são verdadeiras obras maravilhosas musicais, né? Então, assim, eu gosto da minha viagem porque é uma forma intimista de vivenciar isso. E eu posso dizer que eu vivencio muito realmente a questão musical dentro desse universo que para mim é importante, que é o universo Taranto, No ponto Rose, final, você vê um avanço em relação ao que você fez em termos de música, né? Na Hora Marcada e não tenho a menor dúvida. Eu acho que, apesar de que, enfim, aquele momento da Hora Marcada é realmente um momento muito, muito forte, porque aquelas músicas já existiam, mas de alguma maneira eu tenho pelo menos hoje mais 10 músicas que estão totalmente inéditas, que eu tenho certeza que elas vão ser inseridas em algum momento, em alguma uma questão em que elas têm uma lógica, uma lógica de criação, né? E de alguma maneira eu vejo que elas vão estar de alguma forma. Então, eu acho que sempre é uma evolução, né? Eu acho que a gente amadurece, né? A gente vai cada vez amadurecendo mais e, de alguma maneira, isso vai refletindo na sua própria obra, no que você privilegia em termos de proposta, em termos do que é importante para você. Eu estou com 63 anos, dia 20 de julho vou fazer 64 anos. Então, eu acho que já vivenciei muita coisa e, de alguma maneira, para mim, pegar um violão e, de alguma maneira, viajar em algum universo, se um dia essa música nunca for colocada num filme, eu viajei, eu fui em algum lugar. Aí próprio ou você faz o filme para colocar, né? Pasolini falava uma coisa: por que fazer filme se a gente tem todos eles na nossa mente? Isso, a gente tem os filmes na nossa cabeça. Então, de alguma maneira, você vivencia os filmes o tempo todo. Eu estou vivenciando meus filmes, eu estou com 3, 4 projetos. Então, a cada momento que eu pego eu visualizo, né? Eu sou uma pessoa muito de visualizar, né? Enfim, então para mim é isso, é visualizar. Então, eu consigo, de alguma forma, perceber o teu espaço aí, o espaço do Jasson, né? Então, de alguma maneira, o aspecto visual tem uma participação muito grande. E a música, para mim, como todos os outros elementos, são os lados obscuros, os lados que estão por trás, que a gente, às vezes, quer esconder, às vezes a gente não quer se permitir a expor. E a psicanálise, nosso amigo Freud, sabe tudo sobre isso, né? Então, a gente está na mão dele, né? Dessas teorias. Você trabalhou muito isso em Ponto Final, né? Exatamente, é uma ambição. Muita gente não. Eu acho que o filme é muito complicado, porque é um filme muito ambicioso em termos de linguagem. Sei lá se um dia ele vai ser de alguma maneira. Eu fui muito massacrado, Rose, em Gramado. É mesmo. Eu fui muito massacrado. Chamaram o filme de arcaico e teatral. E o filme tinha uma ambição de levar o verbo porque a gente está sempre pensando, né? Eu estou falando aqui para vocês, mas o verbo está aqui. Está por trás, né?
O verbo está sempre por trás, né? E a minha ambição era, em cima dessa peça de teatro, que se chama Tudo Passageiro, de Francisco Azevedo, e eu queria transformar aquele universo no inconsciente, né? Então, era uma ambição muito grande e eu acho que eu criei aquele universo todo onírico, né, que é o inconsciente, mas se você olhar, perceber com calma, tudo que está no inconsciente está na realidade, a imagem real, como fosse um documentário, né, sem som, não tem música. Se você olhar, não tem música. Então, de alguma maneira, eu acho que é um filme muito espinhoso, cansativo. As pessoas têm que fazer... Eu exijo muito do público, dele ter que estabelecer as conexões psicológicas e reais. Então, isso realmente é isso. Eu não sou um contador de história. Então, depende de quem vê, porque me disse muito ali. É engraçado, porque eu ia comentar, eu andei muito de ônibus uns 3 anos atrás. Nós andamos em algum momento, né? Então, mas foi muito recente. Eu fazia aula de música na escola portátil, na URCA, e eu ia de ônibus. E uma das vezes que eu peguei o ônibus, aconteceram milhares de cenas, situações. Eu comecei a conhecer pessoas. E eu falei para o meu irmão, que é cineasta também, roteirista, eu falei, Renato, andar de ônibus, pelo menos no Rio de Janeiro, é você construir roteiros o tempo todo. É impressionante. E aí, quando eu vi Ponto Final, embora o coletivo seja, né, apenas um ambiente para você narrar todos os dramas e, né, e encontros, eu achei muito, muito interessante. Compartilhei muito daqueles sentimentos ali e das histórias que eu via nesses passeios de ônibus e que mexiam muito comigo, né? Você começa a ter encontros. Eu tive muita sorte com esse filme, ou seja, o apoio que eu recebi da Marco Polo para criar aquele universo todo onírico, com R$540 mil, algo totalmente ridículo para produzir um filme. Enfim, muito pouco dinheiro, então realmente para construir todo aquele universo, se não fosse a Marco Polo e um cara chamado Calcanhoto, esse cara foi de uma generosidade, me deu tudo aquilo de graça, aqueles metais, aqueles ônibus todos. Ele percebeu e não pediu nada em troca. Eu falei, você quer que eu ponha a marca da Marco Polo? Não, se você quiser, se você achar. Ela entra rapidamente no momento em que filma o ônibus no passeio, né? Isso para mim é de uma grandiosidade que não tem. Eu até me senti na obrigação de colocar, porque ele não pedia nada e totalmente empenhado. Então, assim, eu acho que é um filme para, de alguma forma, talvez ser resgatado para frente, para avaliar toda o que nós estamos vivendo hoje. Se você vê o Ponto Final, como você viu hoje, tem tudo a ver com a nossa realidade. Ou seja, com tudo que está acontecendo. Sim. Nesse dramas humanos, desigualdades e tudo isso misturado, aparências e balas perdidas e famílias destroçadas, a dor escondida. Então, o filme tem essa ambição, né? E vou tentar de novo de música, né? Não posso cantar aqui a melodia, mas é a música do leitmotiv do Ponto Final. Claro que tem outra, a parte do ônibus e tal. Toquei aqui que eu estou... garganta não tá... Mas, enfim, encontrando o tom, passando o tom. Então, assim, é isso. É a emoção que traz em cima. Essa parte, se for pegar o começo do filme, exatamente é a dor desse homem. Né? A dor desse homem que perde a filha com uma bala perdida, que não sabe se é de um policial, de um traficante, ou simplesmente tudo que poderia ter sido não foi. Né? Então, aquele casamento que já não está bom, que de repente é destruído. Então, assim, eu queria, você falou do Tommaso, uma coisa que eu falei para eles, eu quero o violão. Eu quero a essência da minha música, que é a base do violão.
né? Eu não quero partir para outra coisa. Eu quero que o principal seja o violão como elemento principal da trilha, né? E eles foram muito legais nesse sentido de encontrar essa busca, de preservar essa busca, né? Porque eu tenho, é o que eu digo, eu tenho toda essa coisa do compositor, né? Mas não da questão da produção mesmo, né? Então eu preciso desses músicos para realmente transformar a música realmente numa composição musical com partitura, com orquestração, com tudo, né? Então, assim, é isso, é um link muito profundo entre as duas coisas, imagem e som. E a gente meio voltando até o nosso começo da nossa coisa, né? Do nosso encontro aqui, está sendo muito bacana. Eu até agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando essa minha vivência, essa minha experiência, e também poder falar um pouquinho da música no cinema, do que eu entendo, do que eu percebo, assim, desde o começo, quando o Jason falou lá da telinha, né, com o pianista, com todas esse comecinho, né, e tal, né? Assim, é que o ser humano realmente precisa da música. A música realmente está muito ligada à arte, né? De como nós, nesse momento até difícil que nós estamos vivendo, como a arte e a música especificamente ela é fundamental para a nossa saúde mental, né? Porque nós estamos vivendo momentos obscuros e a música, de alguma forma, é uma maneira de criar um certo alento a nós. Eu fui convidado no final do ano para fazer um projeto lindo sobre os 70 anos dos direitos humanos, da Carta dos Direitos Humanos, e foi uma produtora, a MPC, o produtor Alberto Graça. Eram 70 filmes de 1 minuto falando sobre o tema, 60 de alunos espalhados pelo Brasil inteiro, e foram convidados 10 diretores com experiência para fazer 10 filmes sobre o tema. E eu fiz um deles usando a figura do homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, esse grande gênio, que era um pintor. Meu Deus, que pintor! O cara, além de ser um engenheiro, de ser tudo isso que a gente já conhece, né? Era um pintor maravilhoso. E eu utilizei um músico muito jovem, e que foi a primeira experiência dele profissional, que ele ganhou um valor para fazer aquela música, e eu trabalhei com ele totalmente remotamente, de uma forma remota. Não tinha pandemia, mas a questão da modernidade. Olha que engraçado, antes de acontecer a pandemia, eu trabalhei com ele, com o cara da computação gráfica, remotamente. Então, a gente discutia as questões musicais, isso, né, Rose, que eu falei, você tem a música, a ideia da orquestração, você tem como, de alguma forma, direcionar um músico totalmente jovem, muito talentoso, né, o Pedrinho, e assim, então também é isso, a gente passa, né, a gente vai embora, né, out of the blue, e novas gerações vêm. Então, eu acho bacana também não ter essa ideia, eu vou fazer todas as músicas, não, também, de alguma forma, compartilhar com outras possibilidades também. Tarantinho, estamos aí 1h30 de conversa. Você quer se despedir do nosso público? Rose? Primeiro, eu diria que essa conversa assim, bastante agradável, né? Porque, de alguma maneira, a gente tentou resgatar como momentos que meus pais viveram, como os grandes musicais, nessa essa geração que, de alguma forma, buscava o sonho, buscava, né, o desejo da felicidade. E talvez nós três nós estamos vivendo, nós somos de uma geração que tem uma outra particularidade, né, que está muito voltado para a realidade, né, muito, de alguma maneira, muito comprometido com as questões de realidade, como a gente está vendo hoje os movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos, né, que negros importam, como é fundamental que isso esteja acontecendo, porque talvez
esses musicais escondiam muitas coisas que deveriam não estar acontecendo. Então, eu prefiro, mesmo que seja mais cruel, nós estarmos vivendo essa possibilidade de mudar determinadas coisas do que, de alguma forma, nos alienarmos, né? Então, que as músicas realmente sejam presentes dentro da narrativa, como eu falei, né? Elas têm uma função narrativa que vão, de alguma maneira, servir para mostrar a realidade e a gente nos tornar seres humanos melhores. Isso aí. Maravilha, Taranto. Obrigado a você. Parabéns pelo seu trabalho. Muito legal. Sonora. Para quem curte música e seus bastidores.